artista que já acumulou mais de 3 funções em um único trabalho. Olá para você, artista, que fica 3 horas editando um vídeo e o app buga e você perde todo o trabalho. Eu sou o Jean Mendes e essa é minha amiga e também host Gabriele Dors. Estamos em mais um episódio do Artcast Podcast. Isso mesmo! E hoje, Gabi, nós temos um ilustríssimo convidado. É uma pessoa que eu tô sempre lá stalkeando, pegando as melhores dicas. E é um que provavelmente eu vou comprar o curso e não vou fazer, mas no momento eu vou fazer. Como todos os Entendeu? cursos que nós compramos. Né? Mas esse é um curso que vale a pena, porque o cara entrega muito. Eu sou fãzaço, já conheci o trabalho dele através de você mesmo, né, dona Gabi? E acompanho sempre. Então, por favor, leia quem é esse jovem. Vamos lá com... Olha, tô muito honrada de estar lendo este currículo, porque assim, ó... esta pessoa aqui, a história dele conversa também com a minha história no audiovisual, assim, então eu tô muito feliz de estar recebendo esse grande profissional e amigo também. Mas vou ler aqui um breve currículo. Ele caiu de paraquedas no audiovisual e acabou tendo um amor à primeira vista pela arte cinematográfica. Há mais de 16 anos trabalha com produção audiovisual. Já produziu comerciais, campanhas políticas, institucionais para empresas, filmes, videoclipes e diversos outros tipos de trabalhos, dos quais muitos deles tiveram a participação desta que vos fala. Pai de pet, sempre disposto a ajudar amigos e a servir um suco de uva para quem chega em sua casa. Piada interna. Hoje, ele se dedica a ajudar pessoas que querem produzir vídeos para a internet, sem precisar de equipamentos caros e podendo fazer tudo, até mesmo com o celular, de uma forma que parece mágica, mas não passa de técnica e conhecimento. Atualmente, ele e seu parceiro de trabalho têm uma comunidade de 146 mil inscritos no YouTube, 56 mil seguidores no Insta e mais de 17 mil alunos. Com vocês, ninguém mais, ninguém menos do que Jeff Villanova! Seja muito gente! bem-vindo. O Mago, provavelmente você já viu algum anúncio desse cara Provavelmente. passando e deve ter pensado, eu precisava fazer isso. E deve ter salvado esse vídeo e deixado para depois. Então agora é a hora de entrar nesse vídeo e observar, pois nós vamos desvendar os mistérios de toda essa coisa da internet aí com o Jeff. Seja muito bem-vindo, Jeff. Obrigado, é uma honra estar aqui no Artcast. Uma coisa eu já vou falar de cara aqui pra ti. Se tu vai comprar o curso, não se preocupa, porque tem 5 anos de acesso, tá? Bem, aí estamos grande, então agora não tem mais desculpa, gente. É só comprar, deixar na gaveta. Isso, e quando fechar 4 anos ali, o cara faz. Aí faz, aí pede pra estender, né? Tem como estender mais um ano. Gente, a gente tá muito feliz mesmo que você tá aqui, que você aceitou o convite. A gente sabe que daqui uns dias o seu sócio também estará aqui. Super Jackson, o culpado de tudo, né? O culpado de tudo. Mas a gente resolveu fazer separado, porque eu sei que cada um de vocês tem uma história muito bacana aí por trás. E também cada um tem um papel, assim, muito importante dentro da empresa Jeff Villanova, né? Então... é isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje, entender um pouquinho melhor, porque vocês são um caso de sucesso aqui no interior, de pessoas que trabalham na internet e que ganham dinheiro com isso hoje, né? Então, rios de dinheiro, para deixar bem de claro, milhões de inclusive, reais. vai patrocinar aí o nosso podcast. O Jackson já tá falando pra eu cortar ali? Pode. Mas eu acho que antes da gente começar a falar assim, um pouquinho mais dessa fase, né, que você tá da sua vida profissional, eu queria voltar um pouquinho e entender, assim, quando você falou ali, cair de paraquedas, né? Como foi esse caiu de paraquedas com relação à arte como um todo? Eu sei que você falou ali do audiovisual, mas com relação à arte como um todo, como é que você começou a trabalhar mais com a arte? Enfim, como que a arte entrou na sua vida? Foi foi um desafio, na verdade, né? Que um amigo me propôs. Porque até então eu trabalhava com música e trabalhava com informática. São duas coisas que conversam bastante com audiovisual também. E aí ia ter um festival de alguma coisa aqui em Santa Maria de música e ele pediu
Ele chegou lá e falou, tu consegue fazer um VT assim, assim, nesses moldes e tal, que vai passar na RBS e tal. Eu nunca tinha trabalhado com isso. E eu falei, olha, não é bem minha área, mas eu acho que... não sei, cara. Ele assim, eu duvido que tu consiga fazer. Aí meteu um duvido, filho. Aí já era, né? Tu é desse, então já revelações. Aí eu fiz e simplesmente me apaixonei pelo trabalho que eu fiz ali, o processo de tu ter uma ideia, conversar com a pessoa, juntar as peças. E aquilo virou um vídeo e tava passando na TV. E eu pensava, por que esse negócio tá passando na TV? O que eu fiz? Não dá. Eu só falando, eu lá, mãe. Quase isso, quase isso. E aí, foi paixão à primeira vista. Aí vieram outros e outros, né? Resumindo um pouquinho. Eu vi que a senhorita estendeu bastante o histórico. Não, mas é que é uma história bem bacana, assim, né? A gente sabe que não é fácil trabalhar. A gente já, outro dia, quando a gente entrevistou a Denise Copete, a gente falou um pouquinho da questão do audiovisual e a gente sabe como é difícil trabalhar com audiovisual no interior, né? Então, eu sei que por muito tempo você trabalhou ali com, que nem tem aqui, né? Comerciais, produção de campanha, institucionais, enfim. Nessa época que você trabalhava mais com a área de audiovisual, como é que era... Você ganhava relativamente bem? Você conseguia viver tranquilo? Como é que funcionava? Né? Defina viver bem. Sobreviver. Miojo e A gente Nescau. conseguia sobreviver porque... Miojo com Nescau. Quem nunca, né? Sobrevivia, sabe? Eu tinha muito amor, tenho muito amor, né, naquilo que eu faço em relação ao audiovisual, mas não dá pra dizer que... Antes de trabalhar com o Jax, por exemplo, a gente teve um prazer financeiro, digamos assim, de poder dormir e acordar, tô com uma vida ganha. Isso da questão financeira, ela é mais pelo volume de trabalho, tipo, não tem tanta demanda, ou porque os valores eram baixos mesmo? Tipo, tinha que trabalhar muito e ganhava pouco. Valor baixo, uma coisa que atrapalha bastante aqui é a questão do valor que os outros colocavam em cima do teu serviço, sabe? Já era baixo, o cliente já colocava, não, mas eu tenho isso aqui, faz, Sim. sabe? E se tu não fizer, tu não vai pagar teu aluguel, tu não vai comer, enfim. E aí apareciam outras pessoas que não tinham a qualificação que tu tinha e baixavam mais ainda o valor. Sim, aí vai sucateando. Não, mas o fulano cobra isso. E eu tenho um primo. É. Um primo que faz. E eu acho que agora, com a questão também da internet, cada vez mais as pessoas estão, será que eu pago para fazer ali um trabalho? Ou quem sabe eu faço ali mais de boa. A gente sabe que é mais fácil hoje fazer uma edição de vídeo e tal. Inclusive, os teus cursos vendem isso também, né? Mas como que você vê essa questão, assim, com relação às produtoras audiovisuais mesmo? Você acha que isso está realmente roubando o espaço dessas produtoras? A self-produção se rouba, né? Na verdade, não. Inclusive, até tem um vídeo que a gente comenta sobre isso, que é como ganhar dinheiro gravando e editando na internet. Acho que tem um que é gravando e outro editando. YouTube. E tem um estudo de caso que deu certo, que foi o próprio Jackson, que ele fez um Instagram e ele teve que cancelar porque não estava dando conta. Aí, sabe? olha aí. Mas a questão é a seguinte, eu acho que não atrapalha pelo seguinte, nesse vídeo a gente comenta que quem vai fazer uma produção em casa ou numa loja que está começando, pequena, com um funcionário, 2 funcionários, não vai contratar uma empresa de audiovisual porque demanda muito recurso, né? Câmera, operador de câmera, roteirista, editor, né? Só que também, com a grana curta, vai contratar, por exemplo, o Jax, que abriu um Instagram ali, que é o Me Edita ali. Ele vai lá gravar e vai editar o vídeo dessa pessoa. Ele pode ir com um celular, com uma luzinha que ele vai conseguir fazer. Isso não exclui as produtoras de audiovisuais que tem em Santa Maria, que fazem trabalhos maiores. Porque o cara que faz o self-trabalho em casa, de produção, não vai conseguir fazer um institucional para uma empresa. Não, perfeito. Isso aí até no podcast que o Catu teve aí, o Catupiri, a gente falou que sempre teve essa questão. Por exemplo, eu danço, trabalho com dança, e eu sempre quis fazer alguns vídeos mais produzidos, com uma edição melhor, enfim, tratar um pouco da cor. Só que eu não tinha como contratar alguém, uma produtora, para fazer um vídeo para mim, para editar, para cuidar de luz, para cuidar de edição.
Então a gente acabou meio que aprendendo a fazer ali, faz alguns cursos na internet, vai aprendendo a mexer nos aplicativos e desenvolve. Justamente por isso, mas acredito que exista espaço para todo mundo, para todas as frentes, mas que isso impulsiona os produtores de conteúdo independentes, né? Que não tem esse recurso financeiro para aportar. Muitas vezes a falta do recurso financeiro pode travar a pessoa e ela justamente não querer produzir por causa disso. Eu não tenho um celular bom, eu não tenho luz, sabe? E a gente tem material desde que ensina a pessoa a gravar com a luz da janela, né? Evidentemente a gente não vai conseguir fazer essa gravação à noite, porque, como eu falei, Por motivos óbvios. a luz ela, de noite ela não tem. Mas existem várias coisas. A gente tem um vídeo que a gente monta um softbox com uma caixa de sapato. Pode parecer rudimentar no primeiro momento, mas se a gente comparar com a pessoa que não tem uma grana para comprar um equipamento que está começando, e entre gravar com a luz do teto ligada, que vai produzir uma sombra aqui embaixo, que a gente chama do panda, né, um bigodinho e tal, colocar essa luz dentro de uma caixa de sapato com papel manteiga e colocar ela na posição correta, que é aquela posição que a Gabi tá cansada de saber, que ela gravou lá com a gente, que é a iluminação de Rembrandt, né? Dá uma estética completamente diferente, mais profissional pro vídeo. E às vezes a pessoa tem um choque, porque ela pensa assim, cara, eu tava pensando em comprar um celular novo, tava pensando em comprar uma câmera, então eu só tratei um pouco a iluminação. A câmera vai te ajudar, o equipamento vai te ajudar sim. Né? Mas o que vai mandar lá no fim, na qualidade do material que tu está produzindo, muitas vezes vai ser a luz e o teu conhecimento em posicionar ela, né? Isso foi uma coisa dos vídeos que eu produzo pro Invista como artista, foi exatamente isso. Abrir o janelão, e eu deixo o celular contra, assim, tipo, a luz vem, então já tem aquela luz maravilhosa, natural, né? Claro, a luz difusa também é um dos segredos, né? Então, se tá entrando indiretamente pela tua janela, tu tem luz difusa. Não vamos gravar, tá entrando o sol, não vai gravar no sol, né? Sim. Uma coisa que eu acho interessante, né, é que muitas pessoas comentam nos teus vídeos, isso aí ele tá gravando. Você grava lá com o celular bem mais simples, digamos assim, eu não lembro qual que era o modelo do celular. E aí fica uma imagem fantástica e tal, por causa da iluminação. E é isso que você tenta explicar. E aí tem gente que ainda comenta, não, mas isso aí não pode ele ter gravado com esse modelo, ele tem que ter gravado com um iPhone, com alguma outra coisa. Aconteceu recentemente, inclusive, um vídeo que eu coloquei, olha, eu gravei com o A70 da Samsung, que é um celular de 2017, 2018, com a câmera frontal, não é com a traseira. Não é, porque eu tenho que enxergar, às vezes eu tenho um teleprompter ali, né, que eu tô lendo e tal, e já fica tudo na tela, né? Eu enxergo o teleprompter e Cara, eu fui fazer esses dias, só um parênteses, eu fui fazer com esse teleprompter. E aí eu ainda vi os meus olhinhos assim, ó, meio perdidos, porque eu ia baixando. Tem algum segredo? Deixar perto da câmera, né? Assim, ó, tem alguns teleprompters que permitem que tu coloque ele perto da câmera, né? Tipo, o celular tem a câmera em cima ali, tu puxa ele, deixa próximo. Tu também pode diminuir a tua área do parágrafo, deixar mais centralizado e deixar o celular um pouquinho mais longe, sabe? Quanto mais tu colocar força nessas configurações e colocar mais próximo, diminuir o parágrafo, deixar um pouquinho mais longe, menos vai ter movimento dos olhos. Perfeito, só anotar aqui, valeu, já fiz aqui, eu já ganhei um curso aqui. Mas sobre as pessoas que comentam, eu gravei um vídeo com a 70, nesses moldes, e a pessoa foi lá, e eu coloquei no vídeo, assim, eu tava gravando com a 70 e eu tinha uma outra câmera me gravando aqui, e esse vídeo eu mudei só a iluminação, inclusive eu estou gravando com a 70, tem uma outra imagem aparecendo eu na frente do celular, apontando pro celular. Não adianta. Aí uma pessoa foi lá e comentou, vocês não estão vendo, ele tá gravando com uma Sony, com uma Panasonic ou com não sei o quê. E aí eu falei, tudo bem, fulano. Olha só, esse foi o mesmo que respondeu. Tudo bem, fulano. No segundo 30 eu abro a imagem e mostro que eu tô gravando com o celular. Não sei, né? E ele me respondeu depois, Jeff, eu só acredito vendo. Como assim? Gente, assim, ó, não tenho mais. Deixa eu falar uma coisa, então. Do céu, Então, assim, cara. deixa eu falar uma coisa agora para os seguidores do Jeff Villanova. Eu, não sei se vocês perceberam, quem comprou o curso, mas no YouTube também, mas eu sou a atriz que eles convidaram para participar e para fazer as gravações do curso, enfim. Então eu tô lá dentro do estúdio enquanto eles estão gravando. E realmente, quando ele diz que tá gravando com o celular, ou enfim,
ele realmente tá gravando, porque eu tô lá e eu tô vendo, eu tô olhando pro celular. Ah, mas tu é amiga dele, eu só acredito vendo. Não, gente, é sério mesmo, podem acreditar. Por isso que eu coloquei ali, parece mágica, mas, cara, não é. É técnica, é estudo, é conhecimento. E isso que eu acho muito legal. Eu gostaria de também fazer mais um outro parênteses. Hoje, nós, atores e atrizes, temos a possibilidade de fazer testes para produções audiovisuais de casa. A gente não precisa necessariamente ir até o local para fazer os testes. Na verdade, a maioria a gente faz com self-tape. Então, a gente precisa também aprender a gravar em casa. Outro dia eu fiz um teste e eu utilizei as técnicas do Jeff Villanova, gente. Não foi, sabe? Então, assim, é muito importante para nós artistas também, porque seguir ele, eu já tô pedindo pra seguir ele, mas é que é verdade, eu sigo, é real. Cara, eles dão muitas dicas muito importantes que não são só pra quem produz vídeo, conteúdo pra internet. Eu precisei utilizar também das técnicas que ele ensinou pra gravar um self-tape, então vale muito a pena seguir Às eles. vezes é um detalhe, né? Uma posição de olhar onde é que tá vindo a luz e essas dicas aí que eles dão lá é super importante. E a gente acha que são coisas óbvias, mas muitas pessoas ainda têm Não, dificuldade o óbvio com tem que isso. ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Eu lembro dessa postagem, eu até perguntei... Desculpa, não botei no silencioso. Não, Primeiro fica à eu, vontade, já vou aproveitar colocar- e pedir desculpas aos nossos telespectadores. Nossos Eu vou colocar ouvintes, uma se vocês- tosse, então provavelmente vocês estão ouvindo e tem alguém assim, ó. É eu, tá, gente? Então desculpa já desde já. Mas eu lembro dessa postagem e, inclusive, funcionou muito bem. Porque eu lembro que vocês estavam para comprar um softbox. E a gente já tinha falado sobre a posição, 45 Sim. graus, iluminação Rembrandt. E eu achei que vocês tinham comprado. Falei, bah, que essa iluminação Rembrandt aí. Aí tu me falou, foi da janela. Eu me Aham. posicionei a 45 graus. Sim. E aí eu, eita. Ó, A gente se surpreende às vezes, claro, sabe? mas Porque a comunidade de alunos, por exemplo, a gente tem um Telegram que também, quando o pessoal faz parte da turma, entra no Telegram, então a gente sempre está trocando ideia lá. E tem muita coisa legal lá. O Jackson vê mais, que ele dá o suporte, agora também a Dani está fazendo parte da nossa equipe dando suporte. E a gente gosta de ver, às vezes as pessoas colocam antes e depois, sabe? E isso é muito legal. Fora outras histórias também, que são histórias mais... que não tem tanto a ver realmente com a iluminação, mas, por exemplo, pessoas que perderam o emprego. Já estou entrando em outra história aqui. Pessoas que perderam o emprego e, por causa do curso, hoje tem uma renda, sabe? perfeito. Pessoas que sofreram acidentes, que tiveram que ressignificar a vida, sabe? Já mandaram mensagem pra gente, já entrando na comunidade ali, que se apoia. Que massa, que Então, massa. Então já vamos fazer aquele movimento. Se você tem algum depoimento assim com relação a isso, escreve aqui nos comentários. Se você, né, é uma dessas pessoas que o Jeff tá falando, escreve aí pra gente ficar sabendo, tem alguma história aí pra contar de como talvez esse curso pode ter mudado também a tua carreira, enfim. E aproveitando esse gancho, em que momento foi assim que vocês decidiram ir pra internet, sabe? De gerar conteúdo, de vender curso, enfim. Quando é que vocês viram que, pô, a internet tem alguma coisa aí legal, vamos absorver? Da minha parte foi bem antes, foi em 2000 era quando fazia o programa Brasil à Mesa. Até se pesquisar no YouTube deve ter Brasil à Mesa 2013, eu acho. 2013? Ou 2011. Não, foi antes da campanha política, foi 2011, Brasil à Mesa. E ali a proposta era passar no canal local aqui em Santa Maria, que era a NET. E a gente começou a jogar ele na internet, naquele tempo lá no YouTube. E a gente começou a ter um resultado bem legal, inclusive até melhor na internet do que localmente. Pô, legal. Aí veio a Pastel Store, a produtora, que a Gabi também tem uma ligação muito forte com a Pastel, a gente produziu muita coisa junto. Mas a internet mesmo caiu a ficha quando eu e o Jackson a gente começou a produzir conteúdo para uma amiga nossa, que ela produzia conteúdo ali na linha do esoterismo, né? Exotecnarismo. E aí
o Jackson fazia a parte da distribuição, né? Que é importante. E eu fazia a parte técnica de gravação, já aplicando ali Rembrandt. Ai, como eu né? queria ter sido essa amiga com esses dois. Meu Deus do céu, esses amigos bons eu não tenho, né? Meu amigo um é palhaço, o outro é... Ah, não. E dá pra dizer que deu certo, né? E o que não deu certo foi aprendizado. Porque, como falamos nos bastidores, a gente tinha uma agenda para cumprir, mas era muito difícil cumprir, porque, enfim, a Lua não estava na posição certa. É o Mercúrio retrógrado. Sabe? Você tem que cuidar. E isso começou a atrapalhar um pouco a agenda, né? A nossa agenda de produção. Mas a gente chegamos a lançar um produto. Estou consultando o meu assessor. O infoproduto O rolou. infoproduto rolou, mas foi muito prejudicado também por essas questões astrológicas, assim. Sim. Mas aí, né, aconteceram algumas coisas na minha vida, num único mês que foi bem complicado, em função da pandemia, um monte de coisa. Sim. E o Jackson lançou a sementinha. Cara, já que tu entende de audiovisual e tem muita gente querendo produzir, porque aí também nessa época a gente começou a ver, eu preciso de alguém para produzir para mim, eu não sei fazer, eu não sei gravar, eu não sei por onde começar. Por que a gente não produz conteúdo sobre isso? Tu produz, eu faço a distribuição e a gente fica só nós, sem depender de uma terceira pessoa que possa ter algum problema astrológico, não sei. E eu tô tentando mas nada contra, né? Mas eu acho que se a pessoa se propõe, cara, gerar conteúdo, eu tem preciso, eu vou trabalhar com a internet, não é uma coisa assim. sim. O que que tu faz? Assim, eu gravo vídeo pra internet. Tá, mas o que tu faz pra viver? Sabe? E eu assim, não, como assim? Eu gravo vídeo na internet e eu vendo produtos pra viver. Perfeito. Então, se a pessoa se propõe a isso, ela tem que estar disposta, né, a fazer isso. Então foi um aprendizado. O Jackson jogou essa sementinha. Jackson, planta uma sementinha em mim. Pelo amor de Deus. Jackson, Tem vários contextos dessa frase. E aí a gente percebeu, não, cara, vamos produzir conteúdo. Vamos então capitalizar um pouco agora. Sim. Que aí, talvez o Gabriel assista, não sei, eu vou falar pra ele. Mas o Gabriel, que tem a agência É o Campo, quando aconteceu toda essa desgraceira nesse mês comigo, em função da pandemia e outras coisas, ele falou, cara, tu quer viajar, quer esfriar a cabeça, quer ganhar dinheiro? Eu assim, quero. Quem não quer? Uma sequência de perguntas. Mais ainda esfriar a cabeça. Sim. Mais ainda esfriar a cabeça, né? E aí... Me emocionei aqui. E aí... Ele foi um dos, entre aspas, culpados por isso, porque se não fosse ele proporcionar, eu tirar um tempo, capitalizar, colocar a cabeça no lugar. Em novembro, acho que eu fiquei uns 4 ou 5 meses viajando com ele, de repente. Novembro para dezembro, a gente parou tudo. Eu larguei muito trabalho que eu estava fazendo e falei, não, vamos agora colocar força nesse projeto. Que o intuito é passar o nosso conhecimento de audiovisual e distribuição para frente, para que pessoas que queiram produzir conteúdo em casa consigam fazer isso. Então não foi aquela coisa tipo, a gente começou a produzir, foi dando certo. Não, foi tipo, vamos produzir isso aqui, que a gente acredita nessa ideia e vamos fazer acontecer. Já foi com foco. Foi planejado até esse ponto a gente produzir conteúdo para as pessoas. Mas até então, o que nós vamos entregar para as pessoas foi se definindo no caminho. Tanto que no início a nossa ideia, e é uma coisa legal, eu olho pro Jax aqui, que é uma coisa legal que aconteceu, que é hoje as coisas meio se inverteram. O que a gente queria vender lá no início, a gente vai começar a trabalhar agora porque as pessoas estão pedindo. Qual que era a nossa ideia? Vamos falar de iluminação, vamos falar de enquadramento, vamos falar dessas coisas, né? E não deu certo no início. E estava estourando muito um aplicativo chamado CapCut, um tal de CapCut aí. Que nunca ouvi falar. CapCut? Tudo lá. CapCut. E a gente acabou fazendo conteúdo sobre isso e acabou estourando no YouTube esse vídeo. E isso nos levou diretamente para edição de vídeo, produção de vídeo no celular. Né? Então mudou o foco completamente. Aí vai de uma Sony para uma mobile, de uma, sei lá, uma super câmera para uma mobile. Exatamente. Na edição, no caso da edição. E a gente queria muito falar sobre luz e gravação. Acabou indo para a edição. Hoje, já com esse mercado bem estabelecido de edição mobile, as pessoas estão pedindo iluminação. Sim. Estão pedindo como que grava, como que faz, né? E pedindo o famoso curso CapCut PC. Tem CapCut no PC, né? Tem, é muito bom. Tem CapCut para PC. Eu edito
Gente, Inclusive, se você vai não ter sabe, curso. em setembro Vamos lá. estamos lançando... Facilita, porque às vezes tem esse lance assim, ó, É que nem setembro, a gente né? tava É falando setembro. antes, que eu quero fazer, eu quero produzir mais pro YouTube, né? Uhum. E aí são vídeos mais longos, só que, pô, ficar editando aí no celular, Não, eu às tenho vezes PC. É. Eu edito os Reels no PC. Ah, Na simplicidade, então né, tá, que eu não- vou lá fazer eu ainda esse não fiz o aí, curso vamos do lá. CapCut Esse eu PC. vou fazer real. Está oficial, né? gravando o curso da CapCut Eu PC estou aqui. gravando. Nesse o curso momento, do- você está no meio da gravação, loucura. Pô, setembro, então, vocês vão lançar? Setembro, cronograma para setembro, né, Jax? Não tem data, talvez seja 30 de setembro, mas... Não, no início de setembro. Tá, eu vou estar É. Na lá. primeira quinzena, né? Na primeira quinzena sai. Primeira semana? E vai ter a Primeira Gabi semana. fazendo assim, trocando de roupa. Vai. Eu vejo a Gabriele no mínimo umas 5 horas por dia. Às vezes ele me manda uns vídeos. Outro dia ele me mandou um vídeo que tu mudou Falando espanhol. falando espanhol, falando... Isso que muito tu não viu o bom. último que a gente fez, agora tu tá de bigode e sombreiro. Ai, que maravilha! Como é bom saber disso. Que massa isso, cara. Mas cada um tem o seu público, né? Sim. Tipo, assim como a gente pode editar num computador um vídeo mais longo, que óbvio que no celular, se tu vai fazer um vídeo mais longo, a posição, a tela, a disposição também é feita para Sim. vídeos mais verticais. Muda quando a gente vai pro computador. A equipe do CapCut, que é o ByteDance, tá atualizando a todo momento. E são, assim, ó, são pessoas que não param. Não param. Às vezes a gente, podia ter tal opção, né, Jackson? Aí semana que vem atualiza o aplicativo. Como se eles estivessem escutando. Eu acho que eles estão. Eu acho que eles estão sim. entre nós. Eu acho que eles estão. Com certeza, né? Da origem chinesa, provavelmente eles estão escutando. Então é isso. né? E, Estava envolvido com essas coisas ali da China, né? e aí a gente queria muito que houvesse sincronização de projetos entre o computador e o celular. Claro. Tu começar a editar no computador e terminar no celular. Ah. Já tem. Tem? Tem. Isso é muito legal, porque eu precisava disso outro dia e eu não sabia que tinha essa opção. Você Porque não no tá seguindo o Canva- nosso canal lá, a gente falou sobre Pois isso. é, né? Não tô seguindo... No Canva já tem isso, né? Daí, tipo, começa uma arte ali, Sim. termina no PC, isso é legal. Bom que vai ter pra vídeo também. Né? Mas se a gente parar para pensar no Canva, que trabalha muito com arte, eu acho que, do ponto de vista técnico, eu acho que é mais fácil do que tu trabalhar com um vídeo. Realmente eles fizeram essa sincronização absurda, assim. E CapCut é gratuito, né? Então, Sim. a gente para pensar, ele tá chegando a nível de programas pagos, bem conceituados, assim, no mercado. Claro que... Não preciso pagar, então, pra assinar o CapCut. Nada Não, assim, não mas precisa. vale a Ele pena. tem o plano pago que libera alguns recursos lá E esses dentro. recursos fazem muita diferença ou nem tanto? Eu vou ser sincero, eu não utilizo, tá? Uhum. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Dentro da aba de transições tem milhões de transições. Muitas são bem estilosas, gratuitas. E eles adicionaram algumas que levam a marca Pro, que para te usar tu tem que assinar o plano deles. Algumas são interessantes, mas umas são bem feias. Então nem é grande diferença. Sabe? Existem algumas coisas, por exemplo, como o corte automático, quando a pessoa fica um tempo sem falar, ou dá pausas muito... Tem sabe? isso no Pro? Tem no Pro. Eu não lembro adora exatamente. cortar, né? Que Meu, já porque eu tenho que adora ficar cortar. cortando. Eu sou ansioso. Isso e já leva para outra questão também sobre investimento. Às vezes quando a gente fala, que nem a Gabi citou, eu tenho um celular mais ou menos. Geralmente alguns celulares um pouco mais antigos têm um aplicativo de câmera, ele não libera as funções que a gente precisa para poder gravar bem, né? Como as câmeras aqui, que a gente pode fixar foco, fixar exposição, fixar o balanço de branco, né? Então a gente tem que instalar um aplicativo de terceiros que liberam essas funções no celular, né? Que é o princípio, aquilo que eu te falei sobre o foco não ficar trocando, então a gente trava o foco, a luz não ficar variando, às vezes a gente está com alguma luz colorida no fundo, o balanço de branco ele vai prejudicar, né? Se a luz é azul, provavelmente a tua pele vai ficar com uma cor mais amarelada, né? Ele vai tentar compensar para deixar uma cor natural. A câmera no automático ela não vai saber direito como trabalhar com isso. Então a gente fixa o balanço de branco. E fixar a exposição. Porque tu tem um centro de medição onde tem uma exposição que é o que diz para a câmera o que vai ser mais claro, o que vai ser mais escuro. Então se meu fundo é escuro e eu tô com uma roupa branca, se o foco da configuração está no centro, a partir do momento que eu começar a me mexer, a câmera vai começar a clarear, escurecer a imagem. Então esses são os 3 pilares que a gente tem que fixar para poder ter um conteúdo de qualidade quando a gente
tem só um celular para produzir. Gente, anotaram tudo isso, eu tô só... Vai falando que eu tô anotando. Mas a Muita questão coisa. que a gente falou sobre o recurso Pro, ninguém não, muita gente não pensa como um investimento comprar um aplicativo. É por isso que tem a piada da pizza de pepperoni. Claro. Porque tu fala assim, o meu celular é antigo, eu não tenho essas funções aqui na câmera. ProShot é R$ 29,90 no Android, é R$ 39,00 no iOS. Mas eu não vou pagar R$ 40 por esse aplicativo. Não tem gratuito? Aí de noite o cara vai para casa, vou pedir uma pizza, R$ 79,00, R$ 90. Entende? Então a pessoa não pensa, eu quero viver de produção, eu quero melhorar o meu conteúdo, Exato. mas eu não quero comprar um aplicativo de R$ 40. Sim. Eu não quero comprar alguma coisa, um softbox que é R$ 100, só o softbox, né? Mas eu quero comer a minha pizza, eu quero comprar. É meu prioridade nos investimentos, né? E quando a gente fala em investir, não necessariamente a gente está falando só no investir na bolsa de valores, Claro. né? É investir também na melhoria do seu trabalho, né? O meu trabalho é produzindo conteúdo para a internet. Então, o que eu posso investir que vai melhorar isso? Vou investir numa iluminação. O Felipe, por exemplo, ele fez uma consultoria com um café e bolinho lá em casa com o Jeff e com o Jackson. E eles passaram ali uma lista de coisas para ele comprar para iluminação, porque ele queria investir. Ele disse, guris, eu quero melhorar a iluminação, quero começar a gravar mais conteúdo e tal, e eu quero saber o que vocês me indicariam aqui pra comprar. É aquela lista Pronto. que o Felipe me vendeu depois? Isso, sim. Tá. Aquele produto. Aquele produto, Ele aquele vendeu a produto. lista secreta. Então, é investir na qualificação do seu trabalho, na melhoria do seu trabalho. O Gia faz isso, né? Volta e meia com a Vintage, né? Eu vejo, colocou espelho não sei aonde, colocou não sei o quê. Não adianta. Tem que tudo estar investindo. Sempre tem aquela questão, né? Do pai rico, pai pobre, os ativos e passivos. Só que eu acho que em alguns aspectos é muito relativo, né? O exemplo do Felipe, de novo, em relação ao carro. Teoricamente, o carro ele é um passivo, que, é gasto, é consumo, enfim, ele não vai valorizar. Mas quando tu utiliza esse carro para trabalhar, tu vai te deslocar mais rápido, tu não vai precisar alugar frete para levar o teu cenário, ele se torna um ativo, porque ele potencializa o seu trabalho. E o tempo inteiro a gente tem que estar pensando em investir no nosso trabalho, quanto capacitação técnica, mas também em equipamentos que vão potencializar aquilo que tu faz, Exatamente. né? Mas o que eu acho muito legal daí do canal deles é que eles, justamente, como ele já falou, né, ensinam a fazer com pouco dinheiro, assim. Você não precisa ter um grande investimento, investir assim, meu Deus, eu vou comprar. Né? Porque a gente sabe que equipamentos de audiovisual sabem ser caros, né? Uma câmera... e tá feito uma... Não, uma Tech câmera, assim, se você for comprar, assim, em real, quanto tá custando uma câmera, assim... Hoje, se a gente for pensar numa câmera de entrada, para te ter uma qualidade top, 4K e tal, para não ser um exagero, a gente está indicando a ZV-E10 da Sony. Eu falei certo? ZV-E10, eu nunca lembro se é ZV-E10. ZV-E10 da Sony, né? E com um kitzinho, pode ser a lente do kit. Mas se a gente quiser dar mais... Tá quanto a ZV? Uns 4 mil. Uns 4 mil. Já bota 4 mil. No Brasil, um pouco mais Não, caro. aqui no Brasil não, né? Trazendo lá do... É que o pessoal vai sempre pra Europa aí. Estados Unidos, AliExpress, né? AliExpress, vender navio, né? Uns 4 mil. Mas aí a gente entende que assim, dá pra fazer muito conteúdo com o celular. Claro. Sabe? A pessoa que grava com o celular, que nunca teve contato com um aplicativo para fixar essas configurações que eu falei, que ela nunca teve contato com a informação de que se ela pegar uma luz, colocar um papel manteiga e colocar 45 graus, se pegar uma luz, colocar atrás para fazer uma luz de recorte, até uma parede branca, se colocar um papel colorido numa luz, colocar embaixo assim para iluminar, de baixo para cima. Inclusive no curso no Gravação Mobile, acho que a Gabi lembra desse dia. Sim. Muda completamente. Aí a pessoa vai ali, vai comprar uma luz na ferragem, vai comprar um papel que custa R$5, Sim. sabe? E no momento ela não precisa investir nessa Sony, tá? Perfeito. Só que como tu falou, a questão do carro. Ela é 4 mil, ela lá fora, né? Aqui é mais, com certeza.
ela vai te dar uma qualidade melhor? Vai. Digamos que tu tem um canal no YouTube que já está crescendo, que alguma empresa já entrou em contato, porque isso acontece bastante, para fazer um review de algum equipamento. Se a empresa olhar que tu tem uma textura legal, que tu tá com uma imagem boa ali, óbvio que isso aí vai contar para te vender o teu produto. Claro. Sabe? certeza. Essa empresa vai confiar mais em ti. Assim como se tu tiver um som bom de um microfone, que hoje também os microfones, eles não... Né, ou são os microfones, o Hi-Fi que eu chamo, né? São os microfones de marcas chinesas, que estão vindo com tudo. Sim. Por exemplo, a gente usa o Vimo C da Cômica, que é um lapelinha que a gente coloca aqui e conecta direto no celular. Eu lembro alguns bons anos atrás que isso aí era impossível. Né? Até eu preciso comprar um lapela pra mim, depois eu vou anotar isso daí. O pessoal pergunta bastante, só que aí tu melhora a tua qualidade de som. Claro. Uma outra empresa já vê, a própria Cômica, que nunca tinha falado com a gente, entrou em contato, já mandou o microfone pra gente fazer, Sim. entendeu? Então, é aquilo que tu falou, tu gasta um pouco, mas o resultado vem. Só que não é preciso começar com toda... né? A gente começou e até hoje a gente grava coisas com o celular. Até hoje, às vezes, a gente tá com o microfone sem fio, mas a gente pega o nosso boia lá de R$199, que na época agora tá mais barato. E se vocês olharem os primeiros vídeos, a gente tá gravando com um lapela que custou $1. Ah, é Eita, verdade. maravilha. Entendeu? Tem o melhor som no mundo? Não tem, mas era melhor do que gravar sem nenhum lapela. Claro. Sim. Até o nosso microfone, esse que a gente comprou, que eu gravo os meus vídeos, foi Foi a do indicação Jeff. dele. É. Vocês têm recebido, né, bastante coisa pra E fazer tem review. uma diferença, sempre tive uma curiosidade agora. Tipo, do 4K para um outro 4K. Porque eu vejo uma câmera do celular, filma em 4K Full HD. Tá, então por que eu vou comprar uma câmera de 20 mil se Se o celular já faz o isso. celular já faz? Tipo, eu tenho o 14 Pro. Tipo, por que eu vou comprar uma câmera, por exemplo? Qual que é a diferença real? Eu posso te dar... Não tem uma explicação fechada sobre isso. O que eu posso te dizer é o seguinte. Realmente, hoje, se tu pegar a câmera de um celular em relação a alguma câmera de 10 anos atrás, feita especificamente para gravação, já vão estar bem próximas, mas tem muita coisa que a gente não consegue em função de lente, como profundidade de campo, desfoque, a simulação, tá? A simulação. Mas realmente está muito parelho, né? Sim. Será que a gente vai ver no futuro próximo, em vez dessas super câmeras, tipo celulares assim, gravando? Cara, já é. Se a gente, por exemplo, pegar, eu acho que é uma Sony que tá ali, se a gente tirar a lente, o corpo dela não é muito maior, né? Pelo menos daqui de onde eu tô vendo, não sei se lateralmente, eu acho que tem mais profundidade. Mas se a gente comparar com as câmeras mais antigas, ela já é bem menor. Com certeza. Entendeu? Então a gente vai ver isso cada vez mais. Sim. Né? Mas vamos falar aqui sobre praticidade. Existe diferença entre marcas e celulares que o 4K não vai ser igual ao 4K. O 4K desse não vai ser igual àquele 4K lá. Essa é a minha dúvida. Eu tinha um Samsung, agora estou na Apple, mas eu achava a Samsung melhor, sendo bem sincero, mas parece que a Apple entrega mais até. Cara, quantos segredos? Hoje tá bem complicado isso aí, né? Hoje tá muito parelho. Tá muito parelho. Principalmente Samsung e a Apple, né? Com o iPhone ali e a linha S23 tá pau a pau, um ao lado do outro. Eu diria que até a Samsung tá levando uma vantagem, porque agora no S23 Ultra ela colocou uma lente que não tem no iPhone, que é a Super Tele, que é um zoom de 10x. Aí vai falar, mas no meu celular que tem zoom até 20x. Só que é digital. Ele pega a tua lente lá normal e amplia digitalmente. E claro, por ser um sensor 4K, 8K que seja, ele vai entregar um pouco de qualidade. Mas essa lente 10x, ela é física. Não é uma ampliação digital. Não está perdendo qualidade. Ela realmente amplia como se fosse uma luneta, né? Sim. Então tu não perde qualidade. Se a Apple não correr atrás disso e também meter ali uma Super Tele, ela vai começar a ficar para trás. Já há comparações, né, do último iPhone com o S23 Ultra. E o S23 Ultra, no meu ver, é um empate técnico. Só não empata no preço, porque o S23 é um 6 e pouco. Sim. E o último iPhone Max Pro... É um Celta. Xalala, é um Celta. Né? Certo. Então só não empata no preço. Mas se a gente for pensar em câmera de 20 mil reais, se tu vai produzir conteúdo em casa, tu vai comprar uma câmera de 20 mil reais ou tu prefere comprar um celular com uma câmera boa? Celularzinho, Claro. né? Celularzinho já resolve. Exato. Então se tu tiver ainda a técnica de saber como tu vai manipular a luz e comprar um aplicativo de 40 reais, Já resolve. já resolve. Aí tu pega esses 20 mil, aplica com o CDI. Bacana, bacana.
Jefferson, vamos falar um pouquinho aqui. De frente com a Gabi. Né? Posso por de frente com a Gabi? De frente com a Gabi. Tá, e... Sobre as suas... Vai lá. Pode fazer a 4 ali, que é Tá. sobre as questões de fonte de renda, né? Essa parte agora da grana, a gente quer saber quanto é que ganha, sacanagem, quanto é que tá faturando, não. As fontes de renda de vocês são AdSense do YouTube, venda de equipamentos com empresas parceiras, parcerias com vídeos patrocinados, cursos online. E tu pode nos explicar um pouco melhor de como funciona tudo isso, como é que surgiu tudo isso? Porque pra mim é um mistério, assim. Como assim? Como que paga? Porque Quem do paga? nada, tu De onde é que paga? vem? De onde é que Celta e tu vem? apareceu com uma Porsche hoje, tipo, de entender. Tipo Mario Kart, né? Já que Carteira eu chegou de tenho. jatinho aqui, tá ali. No heliporto. Perguntou se tinha ponto, Não tem, como assim não tem? Pô, vou ter que ir de Porsche. Não, assim, ó, a primeira coisa que aconteceu foi o AdSense do YouTube, né? Que é conseguir monetizar os vídeos. Demorou pra caramba. Porque tu tem que juntar 4.000 horas no YouTube. Ah, ó, 4.000 horas. E não pode ter nenhum problema com direitos autorais. E tem mais algumas 10 mil 4.000 horas regras de que eu- visualização. Isso, né? Tô colando com o conteúdo. Jackson ali. 4.000 horas. 4.000 horas. A gente E 1.000 inscritos. O Bruno Tá. nos contou o segredo, né? O Bruno nos contou, ele deixava 5 computador rodando ali o dia inteiro e bateu as 4.000 horas em segundos. Com IP é diferente, né, Bruno? Porque senão o Google pega. Exatamente. Soma 4.000 horas de visualizações e 1.000 inscritos. E não pode ter nenhum problema com direito autoral, música, esse tipo de coisa. E se tomar strike... Isso que é o brabo, cara, porque daí a dança nunca vai conseguir monetizar. Tu vê esses vídeos assim, ó, tipo, milhões de visualizações, 30 segundos. só que a música é da Anitta. Ah, tá. Já era, não vai monetizar pra ti, porque a música não é tua. Isso o Jackson pode explicar mais quando ele falar. Mas... Monetizar de outras formas. Tá. Mas vamos lá. Mas esse é o AdSense, né? Quando aconteceu. Uhul, Jackson. O Jackson falou lá, chegamos. Aí criar a conta do AdSense. E saber como que faz. E dar errinho. E acha uma conta. E beleza, deu tudo certo. Não deu tudo certo. Uma semana depois tem outro problema. E aí tem que chegar a tal carta com um código lá pra gente. É por carta mesmo. Uma vez eu recebi uma carta. E aí não vem a carta. E vai nos correios. E não vem. Aí recebe 2 cartas do nada, sem querer. Aí os correios também ajudam um pouco, né? Aí põe o código, né? Aí tu começa a ganhar R$25. Bom, Olha. estourando. Aí Porque, já né? faz um carnê na Renner, já Isso. Que é dividido entre 2. tá... Entre 2, são Porque, duas né, eu e o pessoas. Jackson. E aí vai indo. Aí estoura um videozinho aqui, um videozinho ali, R$50. Dividido entre 2. E aí vai. Aí começa a estourar, né? Aí começa, já estamos pagando aluguel. Aí, um só, né? Bravo. O outro é dividido. O outro mora na rua, sabe? O outro mora na rua, sabe? E aí vai indo. Sim. Então, tu estoura um vídeo, aí tu tem que cuidar, né? Tu começa a entender como é que funciona o YouTube, né? Questão de capa, vídeo, isso, aquilo. Aí começa a vir os patrocínios. Isso que eu ia falar, né? Aí, por exemplo, eu não lembro nem qual foi o primeiro, mas, por exemplo... AliExpress, Amazon tem aqui. Foi o... Acho que foi um microfone, se não me engano. Ou de um vídeo, de repente. Desculpa, não foi equipamento. Foi empresa que entrou em contato. A Nvidia entrou em contato. Quanto vocês cobram para fazer um vídeo assim, assado? Depois o Filmora entrou em contato, que é um programa de edição para computador que também tem para celular. Entrou em contato. Até tem uma história engraçada. Tem uma história engraçada que eles são empresas internacionais. Então eles pedem o orçamento pra gente em dólar, né? Legal. Em dólar. Bacana. E uma vez, eu não lembro bem como é que foi. O Movavi. Dos R$600. 600, R$600 para fazer um vídeo, né, digamos, né. E beleza, R$600 para fazer um vídeo de 10 minutos. É mais ou menos que a gente vai fazer aqui em Santa Maria que a gente ganha, né, Gabi? Às vezes menos e tal. E eles, na hora de mandar o pagamento, ok, estamos mandando o pagamento. Chegou a $600. Ai, que alegria. Aquele mês foi... Aquele mês a gente conseguiu pagar o aluguel e... Comemos carne. Largou o peito de frango, comeu uma carne vermelha. Entendi. Né? Aí veio os patrocínios com a empresa. Depois a gente começou com o microfone. A gente fez um review de microfone que a gente comprou, eu acho, né?
sem fio. Primeiro Primeiro foi a gente comprou. Boia. Do Boia. Depois começou, olha, a gente tem um microfone assim, a gente quer fazer uma parceria com vocês. Aí é mais aquele, eu não lembro como é que é a expressão, mas tu fica com o equipamento, sabe? Aí tem uns que tu faz que eles pagam uma parcela do equipamento pra ti e tal. E aí começou, microfone, fone, microfone de novo, a gente tem uma estante cheia de microfone. Fone de novo. O microfone não Eles fala. têm uma estante Tem que só com revender. microfone. Mas aí que começa, a gente começou a descobrir coisas. Por exemplo, que um microfone sem fio de uma marca que o pessoal não conhece, da China, era muito barato e dava uma qualidade muito boa, sabe? Sim. Então, tem vídeo meu falando, você prefere um som assim ou você prefere um som assim? Quanto que custa? Cara, custa R$70 pra te ter esse som assim. Ele é um som top? Não, mas com certeza é melhor que esse som aqui, que eu tô longe do celular gravando, sabe? Ah, que massa. E aí, nisso, a gente já lia conteúdo. Estou batendo bastante aqui. Isso a gente já lia conteúdo sobre tratamento tem conteúdo para fazer sobre tratamento acústico e mais um monte de coisa. Isso é do YouTube, né? AdSense, equipamentos. Aí, claro que algumas coisas a gente tem link da Amazon também, que também retornam, né, uma porcentagem. E como é que surgem esses links? Vocês colocam lá e... Não, isso aí foi Qual é o hack? Foi um hack, na verdade. Foi um hack. Por exemplo, a Cômica entrou em contato e mandou um microfone pra gente testar. Ok. Aí eles mandam um link deles, da loja oficial. Pra eles não vai fazer diferença nenhuma a gente criar uma conta na Amazon, porque a gente pode vender produtos na Amazon. A gente coloca o link lá, acho que é assim, né? Coloca... Já que só explica bem. A gente coloca lá e quando eles compram, é uma porcentagem de volta pra gente. É tipo revendedora Jequiti, assim. Exato. Aí a gente foi lá no chefe da Jequiti e falou, tem algum problema a gente botar pelo nosso link de afiliado aqui? Não, problema nenhum. Então, ok, sabe? Que massa. E aí vai retornando. Aí parece pouco, uma porcentagem pequena e tal. Só que se a gente... isso é outra coisa também. A gente já recebeu, para deixar bem claro aqui, a gente já recebeu proposta indecentes. Que massa. Que, cara, financeiramente seria muito bom, mas o produto não tinha nada a ver com o nosso nicho. Entendo. Entendeu? Ou o produto não é de qualidade, assim. Ou o produto não é de qualidade, Produto horrível, né? tu paga uma grana, mas... tipo, indecentes. jogo online. Essas coisas assim, que eram uma baba, a gente, cara, desculpa, mas não. E tem bastante, né? Cara, isso Tem. das apostas... De shampoo pra crescer cabelo. E isso eu vi bastante youtuber que eu sigo fazendo. Cara, isso é um vírus, cara, que assim, ó, tá se alastrando entre... Isso tanto esse tipo de produto que não faz sentido, jogo de aposta, mercado de forex, os caras estão fazendo, estão divulgando, os artistas recebem os artistas ou os youtubers, os influencers, recebem uma grana pra falar daquilo lá e aquilo lá não tem sentido nenhum. Não, cara, é jogo de azar. E as pessoas compram porque elas confiam em ti, né? Por exemplo, seus seguidores confiam naquilo que tu fala. Então, se chegar lá e dizer, esse shampoo aqui faz crescer o cabelo, eles vão dizer, o Jeff Villanova Só disse, que entendeu? aí eu pergunto pra ti, vale a pena, depois que tu cria uma comunidade, sabe? Tipo, tu arriscar, Pois é. sabe? Não. Não vale a Não pena. vale, não Né? vale. Então já teve produto que a gente testou, cara, não vamos fazer review, porque não é bom. Não é bom. E a gente tem o quadro review sincero. Eu ia falar, e o review sincero. O review sincero, eu falo, por exemplo, eu falei da Ulanzi lá, falei, cara, o som é muito agudo, tem um vale aqui nas regiões médias, né? Tá, eles Isso aqui- mandam o produto, daí tu testa e tipo, não vou querer e... Nunca aconteceu dessa forma, mas a gente fala lá, né, via contratinho, que cara, é review sincero, eu vou falar o que eu penso. Sim. Só que sempre tem assim, cara, mas ok, ele é ruim, o preço não é ruim. Ele é melhor que o microfone do celular, Sim. ok, sabe? Tem essa super função aqui, que ainda pode colocar um cartãozinho de memória, aí tu grava, então tu tem uma cópia de segurança. Isso acaba sendo um atrativo muito interessante Sim. pro produto, né? Mas a gente já negou lente, filtro para lente, que, não vai ter uso pra gente, não é muito nosso público e tal, sabe? Sim, esses filtros. Não fazer essas os coisas. presets. E vem muito, e que se conversa diretamente saindo do YouTube pro Instagram, do tipo, vocês compraram seguidores. Não, a gente nunca comprou seguidor. A gente sabe que o pessoal compra. A gente recebe no direct 4 mil seguidores por R$20, Sim. 80 mil seguidores por não sei o quê, né? Mas não. Então, isso é outra coisa, né? Tipo, não adianta tu acabar com o teu alcance ali,
comprando seguidor. Cara, isso aí, isso que as pessoas não entendem, né? Que mata. E isso às vezes acontece, por exemplo, eu consegui muito seguidor por causa de um vídeo específico. Então foi muito rápido. Eu fui de 5 mil para 65 mil seguidores em 2 meses. E a galera ficou assim, tá, mas você tá comprando? O que tá acontecendo? Eu disse, não, cara, tá vindo mesmo, tá rolando. E isso faz parte da virada da chave, que também eu comento bastante com o Jacos. Em algum momento, quem produz conteúdo, se estiver fazendo tudo certinho, a chave vai virar. A chave sempre vira, né? Ah, mas mas pra mim tá demorando, não sei o que. Tem muita gente que pede dica, sabe? Cara, você tocou num ponto fantástico, porque é exatamente isso, sabe? Às vezes a gente tem uma ânsia para que as coisas se resolvam de uma vez, né? Aquela ansiedade, eu quero resultado logo, eu tô produzindo, eu tô fazendo, e às vezes as pessoas estão próximas de achar o ouro lá no solo, a pepita, a esmeralda, e desistem de cavar antes de chegar à virada de chave, né? E geralmente é assim que acontece. Quando tu tá ali quase, tu desiste. Por isso que é importante também, que eu comentei com a Gabriele, às vezes de tu, na produção online, tu não ser sozinho. Tu ter alguém do teu lado, né? Porque muitas vezes eu pensei em desistir no início, lá, tipo, Jackson, não vou conseguir pagar meu aluguel e tal. E o Jackson, não, eu tenho uma grana guardada aqui, até a moto, acho que uma vez ele tava pensando em vender. Tô lembrando de algumas coisas aqui. Investimentos, né? E a gente paga aluguel, não vamos desistir. Da outra vez foi ele, cara, tipo, eu não vou poder ir hoje porque eu vou ter que gravar e a gente vai ter que parar de produzir. Eu lembro que na época tinha acontecido um negócio com a minha mãe, aí ela tinha um apartamento. Aí deu um respiro, assim, a gente teve que vender o apartamento e tal. Eu falei, não, Jackson, eu te empresto aqui, aí tu me emprestou e vamos lá, não vamos parar de produzir, sabe? É importante porque é um mundo solitário, querendo ou não, a produção de conteúdo, né? Então ter mais pessoas contigo, te apoiando ali, faz a diferença pra seguir. Claro, porque a gente oscila, né? Uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá pra baixo. Então, graças a Deus que nunca coincidiu dos dois estarem pra baixo, né? Porque senão eu vou largar, eu também. Dane-se, vamos fechar tudo e vamos embora. E não aconteceu, e até no caso de vocês também, isso é super importante com esse projeto de vocês, né? Então, sempre quando um estiver meio pra baixo... Vai dar certo. A gente já tem 200 seguidores. A gente 300 e pouco. Cara, Estouramos. ótimo. A gente, pra chegar no YouTube a 100 seguidores, demorou pra caramba. Quase 4 meses. É que é no Insta, né? Não sei se... Eu nem vi, mas... Tá, não, mas também a gente tem um print do Insta que a gente tinha 70 seguidores. Olha aí, tudo tem um começo, Tudo né? tem começo. E se a gente... Não, todo dia chega alguém. Mas lá. tenta colocar Todo 70 dia pessoas chega. aqui dentro pra te dar uma palestra. Exatamente. Jeff, a gente tá quase se encaminhando, assim, mais pro final. Todos os nossos convidados, a gente diz a mesma coisa. A gente precisa trazer vocês de novo, porque é muita coisa. E, assim, esse conteúdo que você traz, que o Jackson também vai trazer, é muito importante para quem é artista também e que tá pensando em produzir, que já produz, enfim. Então, é muito bacana, assim, ter vocês aqui no nosso podcast. E só fazer um parênteses. Claro. Se você que está nos escutando, nos assistindo, topa um podcast de 1h30, escreve aí nos comentários, que a gente está tentando manter em 1 hora. Paulo e o Bruno vão me matar. Mas, de repente, 1h30, você escutaria esse podcast até o final? Porque, assim, a galera vem e, pra mim, é quase uma consultoria, né? Tipo, hoje eu só fiquei aqui, beleza, já sei, suguei antes ali, ainda tô aqui absorvendo. E, às vezes, falta tempo pra conversar e aprofundar alguns conteúdos, né? Que são tão ricos que podem te ajudar a ficar rico, inclusive. Porque é investir, é investimento também, né? Exatamente. É investimento, né? Eu queria que a gente enviou algumas perguntas para você, né? Antes do podcast. E você comentou que foi criado, né? Pela sua mãe. E que isso influenciou também na forma como você lida com o dinheiro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque acho que é importante também a gente saber como cada um lida com isso, como é que foi. A minha mãe foi uma guerreira, né? Aquela história tradicional do pai não presente, ou melhor, pai ausente, né? Sim. Você não está Não presente, pai. está ausente, não pai. Então, muitas vezes ela teve que, sei lá, se virar para comprar o pão, para comprar o leite, né? E eu lembro muito disso. E realmente, o pouco que ela tinha, ela fazia virar muito. E eu acho que nesse ponto, entre ter 2 exemplos para seguir,
Eu sempre fui muito de não seguir o exemplo do meu pai e seguir o exemplo da mãe. Então, isso me ensinou muito a administrar um pouco a grana, o jeito que a gente faz as coisas, né? Sempre tá trabalhando para que tudo funcione de uma forma que não falte, né? E que seja sempre não demais, assim, é o suficiente. Sim. E pra isso você se organiza daí. Poderia me organizar mais, eu tento me organizar mais. Nisso o Jackson tá anos luz na minha frente, que ele tem uma tabela lá, assim, eu acho que se ele comprar um sorvete, eu acho que eu Boa, tenho um gente. pouquinho de dificuldade com as pequenas coisas, Aham. sabe? Com as fixas grandes, Sim. são tudo aqui, né? Mas com as pequenas coisas eu acho que eu poderia melhorar um pouco. Ah, mas é importante só de ter essa noção, que nem antes a gente gravou no podcast passado, com a Lívia, né? A Lívia era a pessoa que se ganhava 7 e gastava 10, entendeu? Era aquela pessoa descontrolada, assim. Então, ver as pessoas, tipo... E como isso vem de casa, né? Nessa questão de, pô, saber lidar, de entender, pô, não vou gastar mais do que eu ganho. O consumismo, porque a gente vive numa era muito consumista, né? E como a gente tá na internet, às vezes é também a questão das aparências, muitas vezes. E saber como lidar com isso, poxa, faz total diferença no orçamento, né? Sim. Nossa, a minha mãe é dona de casa, né? E meu pai trabalhava fora. E só que a minha mãe, ela sempre controlou muito assim os nossos gastos. Então ela sempre foi aquela mãe que dizia, ó, paga a luz. Ó, Não sou gastaram sócio da- tanto no telefone. Não sou sócio da CE. A gente nunca teve roupa de marca, tanto que eu nem conheço muito, assim, sinceramente. E eu levo isso pra minha vida hoje, assim. Eu não sou uma pessoa que gasta muito com esse tipo de coisa, porque a minha mãe me trouxe isso. Ela me ensinou assim. Claro, às vezes talvez ela exagerou um pouquinho demais, né? Mas eu sei que foi importante também pra esse momento da minha vida, que é um momento que eu tô trabalhando como autônoma, que, enfim, se eu não tivesse essa organização, se eu não tivesse essa consciência que a minha mãe me trouxe muito, eu não sei como eu estaria lidando hoje com a situação. É Já, só por causa dela que já na minha família eu aprendi o que não fazer. o que é Os meus importante também. pais eram assim, ó, meu pai é advogado, então tinha meses que ganhava muito bem, ganhava uma causa lá, pô, era gasto, era churrasco até pra galera que tava trabalhando na rua, juntar os vizinhos, festa, gasta até o último centavo. No outro mês não tinha nenhum trabalho. É isso, daí é pão com água, bolacha, água e sal e tá tudo certo. Então oscilava pra caramba, assim. E o meu pai era o responsável financeiro, né, da casa, minha mãe era bem mais nova do que ele, então ela não, né, deixava com ele essa responsabilidade, e o meu pai era total irresponsável. E eu vi nos meus 20 anos ali que eu estava replicando o que ele fazia. Porque eu tinha momentos que eu ganhava muito dinheiro, principalmente em Natal ali, e eu torrava tudo, sabe? Isso com 20 anos eu torrava muito dinheiro. E aí, quando eu percebi que eu estava cometendo o mesmo erro que o meu pai cometeu financeiramente, porque, poxa, ele no final da vida já não tinha condições financeiras quase nem para se manter, não guardou nada. Então eu comecei a observar e disse, espera aí, eu estou fazendo a mesma coisa, mas eu não quero ter o mesmo fim financeiro que teve o meu pai. Então eu preciso amadurecer isso, preciso entender orçamento. Rolou aquela epifania, né? Exatamente. É isso, estamos chegando ao final, então. Estamos chegando. Tá, Agora tem o Arte Indica, né? Arte Indica. O Arte Indica que a gente pede para os nossos convidados eles fazerem alguma indicação do que pode ser livro, filme, só não receita para chá, como eu já falei anteriormente, né? Eu vou indicar um filme que mudou minha percepção fotográfica, que é O Fabuloso Destino da Amélia Poulain. Ah, maravilhoso. Que foi um filme, assim, que eu me sentia dentro do filme e depois que terminou aquele filme, meu Deus do céu. A gente fez um espetáculo só com as músicas desse filme. Bom, como eu tenho uma veia musical também, né? Tipo, Aham. eu cheguei a tirar no piano a trilha sonora principal inteira. É maravilhoso. Tocava o dia inteiro. E é um filme que realmente me impactou de várias formas, assim. Fotograficamente, musicalmente, pra vida também. Que É sensacional. É um filme que eu indico. Ótimo. Gê. Eu sempre acabo no livro, né? Mas é isso aí. Ah, A gente vai se...
eu vou indicar o livro O Mais Importante para o Investidor. Eu sei que tem muita gente que está começando a investir também, aplicar o seu dinheirinho, que está um pouco mais na moda agora. E a minha geração, assim, foi criada com o livro Pai Rico, Pai Pobre, que era, digamos, o livro que abordava esses assuntos e começava a botar o pezinho na água. E eu acho que dessa próxima geração vai ser esse livro, é um livro recente, mas que traz pontos cruciais, assim, que fala justamente a perspectiva de que não existe uma coisa mais importante, mas são várias coisas mais importantes. Então, basicamente, esse autor, ele sempre falava, ele era gestor de um fundo de investimentos, e cada vez que perguntavam para ele numa entrevista, tá, mas qual que é o mais importante para o investidor, né? Sempre questionavam para ele. E ele dizia uma coisa, aversão a risco. Aí chegava outro, qual que é o mais importante? Ele dizia, é comprar mais barato. Então ele juntou diversas dessas respostas que ele deu a vida inteira dele, e fez um livro que, cara, é maravilhoso, assim, para quem tá começando, quer entender um pouco esse mundo de investimentos. Fica a indicação. Perfeito. E eu vou indicar o canal do Jeff. E o livro O Caminho do Artista, que também é um livro bem, bem bacana, assim, para quem trabalha com criatividade, que às vezes a gente trava, né, a criatividade, a gente tem que criar, e aí a gente dá uma travada. E esse livro, ele traz algumas técnicas também para destravar um pouco a questão da criatividade, enfim. Então, acho que é bem interessante para artistas e pessoas no geral, né? Porque todo mundo acaba trabalhando de alguma forma com criatividade. Sim, né? eu travo várias vezes. Perfeito. E o livro O Segredo também. E o livro O Segredo, de 1900 e bolinha. Bom, Jefferson, muito obrigada. Eu que agradeço. Como falei no início, a minha trajetória aqui em Santa Maria, em muitos momentos você está nela, no audiovisual, como amigo também. Então, assim, você é uma pessoa muito importante na minha história enquanto artista. Eu cruzei com várias pessoas aqui em Santa Maria que me fizeram crescer enquanto artista e que continuam ali nessa parceria, né? E você, com certeza, é uma delas. Então, pra mim, eu tô muito, muito, muito feliz de ter você aqui no nosso podcast. Te agradece pra caramba, porque eu não te conhecia, mas eu já te conhecia, já te stalkeava, só não te conhecia pessoalmente, mas espero que a gente fique muito amigo pra poder te stalkear mais ainda pessoalmente. Cara, o Jefferson, ele realmente... Consultoria gratuita. Ele é esse amigo, meu. Ele é... pra quem conhece ele só nas redes sociais e tal, Jackson tá aqui pra provar que, né, ele realmente é esse amigo que, cara, se você precisar, preciso de uma, sei lá, dica ou, enfim, vamos conversar. Ontem mesmo a gente tomou um café, ficou conversando horas ali pra falar sobre a vida e tal. Então, assim, é muito bacana, porque além de um profissional incrível, ele também é uma pessoa incrível, então... Valeu. A gente não consegue... É um trabalho, todo mundo tem que pagar a conta. Mas tu viu ali, se tu perguntar alguma coisa, a gente vai ficar falando, não vai parar de falar, sabe? E isso é incrível. E a gente ama o que faz, acho que é a coisa mais importante. Acho que todo mundo Isso tem que faz pensar a diferença, assim. né? Quando a gente ama o que faz, a coisa é muito mais leve. Tem Verdade. perrengue, não é trabalhar com o que se ama, não é... Trabalhe com o que você ama e você vai trabalhar com o que você ama. É o ponto final. Então, muito obrigada mesmo pela tua presença. Se tu quiser falar alguma coisa, assim... Não, gente, acho que é isso. Adorei. Acho que se vocês fizerem versão 2, vamos fazer mais um. Eu tô sempre aqui. O Jax também tem bastante coisa pra falar aí. Próximo episódio já teremos, né? Teremos aí o Jax aí. Jax. Distribuição. O cara da distribuição. O cara que fica por trás dos números. Vocês querem entender um pouquinho mais sobre essas questões. Esse episódio com o Jackson vai ser o ouro. É isso. Valeu mais uma vez, Valeu, galera. gente. Chegamos então ao fim de mais um episódio. E este podcast teve o apoio de Constinta, Vintage Dance Studio e Sonari Studio. Localizado na Avenida 2 de Novembro, 724, a Sonari possui equipamentos de ponta e infraestrutura para audiovisuais e estúdios de podcast. Até o próximo episódio. Muito obrigado, galera. Siga nas redes sociais. A gente não postou as redes sociais, né? As redes sociais. Putz. Diga sua rede social aí, Jeff, por gentileza, pra quem não te segue ainda. Jeff.Villanova no Instagram. Jeff Villanova no YouTube, o Jax tá não aqui, porque eu não sei se tem ponto nunca, né? Não tem ponto. É isso aí, né?
Eu vocês encontram no @eu.jeanmendes ou no @invista como um artista. E vocês encontram no @Gabriele Dors. Muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. E até a próxima! Hasta la vista, baby.